Vamos abrir em 1 Coríntios 1:9. Vamos a abrir en Primera de los Corintios 1:9. Sí. Dice así. Primeiro. Primera de los Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amém. 26. 1:26. Y el 1:26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, 27. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28, sí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, 29. y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amém. Amén. É um privilégio podermos nos reunir e considerar a palavra do Senhor. Es un privilegio poder reunirnos y considerar la palabra del Señor. E esse versículo 1:9, Este versículo 1:9, Paulo está mostrando o nosso chamamento. Pablo está mostrando nuestro llamamiento. Para que fomos chamados? ¿Para qué fuimos llamados? Porque a igreja em Corinto, Porque la iglesia en Corintios, ainda que Paulo trabalhou 1 ano e meio entre eles, aunque Pablo trabajó 1 año y medio entre ellos, Deus fez uma obra tão grande ali. Dios hizo una obra tan grande allí, O inimigo começou a prejudicar a obra do Senhor, el diablo, el enemigo, empezó a perjudicar la obra del Señor, porque eles tiraram os olhos desse chamamento principal porque ellos quitaron los ojos de su llamamiento principal e colocaram os olhos em outras coisas. y pusieron los ojos en otras cosas, Ainda que essas coisas eram boas, aunque esas cosas eran buenas, mas elas não poderiam tomar o lugar prioritário de Cristo. pero ellas no podían tomar el lugar prioritario que es de Cristo. Se você observar uma visão panorâmica dessa carta, Si ustedes pueden observar una visión panorámica de la carta, do capítulo 1 ao 4, Paulo está tratando sobre o problema da divisão. del capítulo 1 hasta el 4, Pablo está tratando el problema de la división. Alguns diziam, eu sou de Paulo, Algunos decían, yo soy de Pablo. outros, eu sou de Pedro, Otros decían, yo soy de Pedro. outros, eu sou de Apolo, Otros, yo soy de Apolo. e outros, eu sou de Cristo. Y otros decían, yo soy de Cristo. Eles eram meninos, Ellos eran niños. ainda que eles pensavam que eram espirituais, Aunque ellos pensaban que eran espirituales, o fato de haver divisão entre eles significava que eles eram meninos. el hecho de que hubiera división entre ellos significaba que eran niños. E Paulo chama eles de carnais. Y Pablo los llama carnales. Ou seja, porque eles estão sendo conduzidos pela carne. O sea, porque ellos están siendo conducidos por la carne. No capítulo 1, Paulo disse que não faltava dom nenhum entre eles. En el capítulo 1, Pablo dice que no faltaba ningún don entre ellos. Eles foram enriquecidos em toda a palavra e sabedoria. Ellos fueron enriquecidos en toda palabra y sabiduría. No entanto, eles ainda eram meninos. Pero aún así, todavía eran niños. E Paulo não podia dar mais alimento sólido, mas sim leite. Y Pablo no les podía dar alimento sólido, sino que tenía que darles leche. Então, quando você olha essa carta, do capítulo 1 ao 4, o assunto que Paulo está tratando é a divisão. Entonces, cuando ven esta carta del capítulo 1 al 4, el asunto que Pablo está tratando es la división. Poderíamos fazer um paralelo com o Salmo 133. Podemos hacer un paralelo con el Salmo 133. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos habitem juntos. Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos. E aí o autor desse salmo faz uma comparação. Y el autor de ese salmo ahí hace una comparación. Ele diz que o povo de Deus habitando ou caminhando em unidade Él dice que el pueblo de Dios, habitando y caminando en unidad, é como óleo
Es como un aceite. Você se lembra? ¿Sí recuerdan? Que desce sobre a cabeça de Arão e a sua barba Que desciende sobre la cabeza de Aarón y su barba e chegava até a orla das suas vestes. y llegaba hasta el borde de su vestidura. Sabemos que Arão é um tipo do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Sabemos que Aarón es un tipo de nuestro sumo sacerdote que es Jesucristo. E o Novo Testamento diz que Deus ungiu a Jesus Cristo com azeite. Y en el Nuevo Testamento, Dios dice que ungió a Ungió. Jesucristo con aceite. Então, a unção do Espírito Santo pertence à cabeça. Entonces la unción del Espíritu Santo pertenece a la cabeza. Mas quando nós estamos debaixo da autoridade da cabeça, Pero cuando nosotros estamos bajo la autoridad de la cabeza, aquela unção que é de Cristo vai sendo derramada sobre todos nós. aquella unción que es de Cristo va siendo derramada sobre todos nosotros. E o salmista segue: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Y el salmista sigue, y allí el Señor da bendición y vida eterna. Mas quando encontramos as divisões nessa carta de Paulo aos Coríntios, Mas cuando encontramos aquí las divisiones en esta carta de Pablo a los Corintios, eles perderam a unção. ellos perdieron la unción E no lugar de bênção e vida, y en lugar de bendición y vida, começamos a ver maldição e carnalidade, pecados. comenzamos a ver maldición y carnalidad, pecados. É um grande problema quando temos divisões, Es un gran problema cuando tenemos divisiones, porque perdemos a unção do Espírito Santo. porque perdemos la unción del Espíritu Santo. E agora o que vai sobrar? ¿Y ahora qué falta? A nossa humanidade fraca. Lo que queda es nuestra humanidad débil. E o que nós sabemos fazer? ¿Y qué sabemos hacer nosotros? Pecar. Pecar. Então, quando nós olhamos o capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, Entonces, cuando vemos el capítulo 5 y 6 de Primera a los Corintios, você lembra quais são os assuntos que Paulo está tratando ali? ¿sí recuerdan cuáles son los asuntos que Pablo está tratando allí? Havia um jovem que passou a ter relação com a sua madrasta. Había un joven que tenía relación con su madrastra. Ou seja, depois que entrou a divisão, O sea, después de que empezó la división que perderam a unção do Espírito Santo, y perdieron la unción del Espíritu Santo, perderam a vida e a bênção. perdieron la vida y la bendición. Agora a carne se manifestou. Y ahora la carne se manifestó. Então, no capítulo 5, pecados de imoralidade. Entonces, en el capítulo 5 hay pecados de moralidad. E Paulo repreende a igreja Y Pablo reprende a la iglesia porque eles não aplicaram disciplina a esse irmão que cometia essa coisa. porque ellos no aplicaban disciplina a ese hermano que cometió ese pecado. E Paulo diz que ainda que ele estava ausente, Y Pablo dice que aunque él estuviera ausente, deveriam se unir com ele no espírito tenían que unirse con él en el espíritu e retirar esse irmão que estava pecando. y retirar ese hermano que estaba pecando. E diz que ele deveria ser entregue a Satanás Él dice que debería ser entregado a Satanás para a destruição da carne e para que seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. para destrucción de la carne y que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. É uma sentença muito dura, Es una sentencia muy dura, mas no contexto podemos perceber o seguinte: pero en el contexto podemos percibir lo siguiente. o inimigo sempre quer entrar no meio do povo de Deus El enemigo siempre quiere entrar en medio del pueblo de Dios e causar um grande transtorno. y causar un gran trastorno. Vamos dar um exemplo. Vamos a dar un ejemplo. Sabe quando você pega o lixo lá da sua cozinha Miren, cuando ustedes toman la basura de la cocina e vai jogando numa cesta de lixo? y van echándole la caneca, Depois você tem que pegar esse lixo, provavelmente está numa sacola, luego ustedes tienen que tomar esa basura y cerrarla en una bolsa e jogar fora, lançar fora da sua casa. y tirarla por fuera de la casa. Mas se o lixo se unir tanto com a cesta ou com a vasilha, Pero si la bolsa o la basura se une mucho con la caneca, na hora que você for jogar o lixo fora, en el momento en que tú tires la basura, tem que afuera, lançar a vasilha também junto. también tienen que tirar la vasija o la caneca, Porque o lixo e a vasilha se tornou uma unidade só. porque ya la basura y la caneca se volvieron una sola unidad. O que estava acontecendo em Corinto? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corintios? O pecado ganhou tanto terreno ali El pecado había ganado tanto terreno que Paulo está dizendo, você tem que lançar ele fora. que Pablo le está diciendo, usted tiene que sacarlo afuera,
Porque o pecado e esse cristão se tornou uma unidade só. Porque este cristiano y el pecado se volvió una sola unidad. Nós devemos tratar com o pecado sempre. Nosotros siempre debemos tratar con el pecado. E por isso está o sangue do Senhor para nos limpar. Y por eso está la sangre del Señor para limpiarnos. Mas se persevera no pecado, Pero si perseveramos en el pecado, então se torna uma unidade só. entonces se vuelve una sola unidad. E agora Paulo está dizendo, ele tem que ser entregue a Satanás. Ahora Pablo dice, él tiene que ser entregado a Satanás. Ou seja, Satanás está entrando na igreja por meio desse pecado não tratado. O sea, Satanás está entrando en medio de la iglesia por medio de este pecado que no ha sido tratado. Você já esqueceu de jogar seu lixo fora alguma vez? ¿Les ha pasado que han olvidado sacar la basura de su casa? Fica bem cheiroso, né? Queda bien oloroso. E às vezes dá uns vermes, dá uns bichos, né? Y a veces da hasta gusanos y bichos. É isso que Paulo está dizendo. Eso es lo que está diciendo Vocês Pablo. perderam o perfume de Cristo Perdieron el perfume de Cristo e agora tem cheiro da carne e do pecado. y ahora tienen el olor de la carne y del pecado. E além disso, o inimigo está entrando na igreja. Y aún el enemigo está entrando en la iglesia. Quando você chega no capítulo 6, Cuando ustedes llegan al capítulo 6, novamente está tratando sobre o pecado da imoralidade. nuevamente se trata el pecado de la inmoralidad. E ele está dizendo que havia demandas entre eles, Y él está diciendo que había demandas entre ellos, e no lugar de ter alguém maduro para tratar com esses problemas, y en lugar de que hubiera alguien maduro que tratara aquellos problemas, eles estavam levando esse caso diante dos juízes terrenos. ellos estaban llevando esos casos delante de los jueces de la tierra. Então ele diz, Terrenales. para vergonha de vocês eu digo, não há um sábio entre vocês para tratar esse problema? Le decía, para vergüenza de ustedes lo digo, no hay un solo sabio entre ustedes que traten ese problema. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo e os anjos? Ustedes no saben que los santos han de juzgar el mundo y los ángeles E não conseguem julgar as coisas mínimas? y no consiguen ni siquiera juzgar las cosas mínimas. Ou seja, quando temos problemas na igreja, O sea, cuando tenemos problemas en la iglesia, não temos que fugir dos problemas. no tenemos que huir de los Nós problemas, temos que ir na raiz do problema tenemos que ir a la raíz de los e, problemas com a ajuda do Senhor, tratar os problemas. y con la ayuda del Señor tratar los problemas. Porque os problemas que nós temos hoje Porque los problemas que tenemos hoy é para um treinamento para podermos reinar no futuro. es un entrenamiento para poder que reinemos en el futuro. Por isso Paulo pergunta, Por eso pregunta Pablo, vocês não sabem que os santos vão julgar os anjos e o mundo? ¿ustedes no saben que los santos van a juzgar a los ángeles y al mundo? Mas se não conseguimos resolver os nossos problemas agora, Pero si nosotros no logramos resolver nuestros problemas ahora, vocês acham que vão julgar os anjos e o mundo no porvir? ¿ustedes creen que vamos a lograr juzgar a los ángeles y al mundo en el mundo venidero? Vocês estão entendendo? ¿Sí entienden? Nós somos vasos de barro Nosotros somos vasos de barro para conter o grande tesouro que é Cristo, para contener el gran tesoro que es Jesucristo, mas não o pecado. pero no el pecado. O pecado tem que ser lançado fora. El pecado tiene que ser echado por fuera E os cristãos permanecem na comunhão. y los cristianos permanecer en la comunión. Mas o que o inimigo quer fazer? Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Nos encher de pecados Llenarnos de pecados e nós, como essa cesta ou esse vaso, y nosotros como aquella caneca podemos ser lançados fora. podemos ser tirados por fuera también. Temos que batalhar juntos Tenemos que batallar juntos para que permaneçamos juntos. para que permanezcamos juntos E o pecado sai, os problemas são resolvidos y que el pecado salga y los problemas sean resueltos. e o inimigo também é lançado fora. Y el enemigo también es lanzado fuera. O inimigo entra quando nós não enfrentamos os problemas. El enemigo entra cuando nosotros no enfrentamos los problemas. Nós temos diversos tipos de problemas. Nosotros tenemos mucha variedad de problemas. Mas lembra do primeiro versículo que lemos? Pero si recuerdan el primer versículo que leímos, Quem lembra? ¿quién se acuerda? Fiel es Dios por el cual fuiste llamado. Deus é fiel. Dios es fiel. Nós somos fracos, Nosotros somos débiles, mas Deus é fiel. pero Dios es fiel. Então nós podemos descansar, confiar na sua fidelidade. Entonces nosotros podemos descansar y confiar en su fidelidad. Ele nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Él nos llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que grande chamamento. Qué gran llamamiento. Mas eles começaram a pensar, eu sou de Paulo,
Pero ellos empezaron a pensar, yo soy de Pablo. Porque Paulo subiu até o terceiro céu. Es que fue porque Pablo subió hasta el tercer cielo. Em relação às cartas, ele escreveu 13 epístolas. Y en relación a las cartas de la Biblia, él escribió 13 epístolas. Paulo não é um ignorante como um pescador chamado Pedro. Y Pablo no es tan ignorante como un pescador llamado Pedro. Mas os que preferem Pedro, Pero los que preferían a Pedro provavelmente estavam pensando: probablemente pensaban, Paulo andou sobre as águas igual Pedro? ¿será que Pablo andó sobre las aguas igual a Pedro? Paulo pregou muitas mensagens, Pablo predicó muchos mensajes. mas salvou 3.000 almas de uma vez, como Pero ¿será Pedro? que salvó 3.000 almas de una sola vez como Pedro? Seguiu a Jesus por 3 anos e meio? ¿Será que Pablo siguió a Jesús como Pedro, que fueron 3 años y medio? Vocês estão entendendo? ¿Sí entienden? E alguns falaram: não, nós somos de Apolo. Y otros decían, no, nosotros somos de Apolo, Porque Apolo era um mestre no Antigo Testamento. porque Apolos era un maestro del Antiguo Testamento. E aí temos o quarto grupo, que é um pouco pior. Y ahí tenemos un cuarto grupo que es aún peor. Nós somos de Cristo. Decían, nosotros somos de Cristo. Nós somos. Nosotros somos. Vocês eu não sei. Ustedes, yo no sé, Vocês são de Paulo, de Pedro, de Apolo. son de Pablo, Pedro, Apolos. Essa é a pior denominação. Esa es la peor denominación. Porque não tem uma placa, o nome de igreja, Que no tienen una placa, el nombre, y somos iglesia. mas no seu coração existe uma placa. Pero en su corazón existe una placa Nós somos a igreja verdadeira. diciendo, nosotros somos la iglesia E verdadera. não precisamos de vocês. Y no necesitamos de ustedes. Então você tem uma divisão. Entonces ahí tienen una división. Quem gerou essa divisão? ¿Quién generó esa división? Sabemos que a divisão é obra da carne Sabemos que la división es obra de la carne e é também instigada pelo inimigo. y es también instigada por el enemigo. Lá no Brasil, quando a gente faz um churrasco, Allá en Brasil, cuando las personas hacen asados, então para a brasa ficar bem acesa, tienen que hacer que la brasa quede muy encendida. então a muy gente fuerte. fica abanando lá com a tampa de panela, Entonces van allá soplando con la tapa de la olla, papelão, sim, papeles, sí. qualquer coisa, mas tem que abanar. Cualquier cosa, pero tienen que avivar. Assim é o inimigo. Así es el enemigo. Às vezes o problema é pequenininho, A veces el problema es pequeño, mas ele está abanando. pero él está soplando E y ele está soplando. trabalhando na mente de todos nós. Y está trabajando en la mente de todos nosotros. Se nós não cuidarmos, Si nosotros no cuidamos, essa fogueira do inferno vai prejudicar toda a igreja. ese fuego del infierno va a perjudicar a toda la iglesia. Isso aconteceu em Corinto. Eso fue lo que aconteció en Corinto. Aqueles que no começo eram grandes amigos Aquellos que en el principio eran grandes amigos passaram a se odiar uns aos outros. pasaron a odiarse unos a otros. Aqueles que andavam juntos Aquellos que andaban juntos agora estão divididos. ahora estaban divididos. Que obra maligna terrível. Qué obra maligna terrible. Isso é uma desintegração da unidade. Es una desintegración de la unidad. Os irmãos já não podiam andar juntos. Los hermanos ya no podían estar juntos. Havia algo tão grande que dominou o coração deles. Había algo tan grande que había dominado el corazón de Agora ellos. eles não conseguem se ver e se amar. Y ahora no lograban verse y amarse. E é interessante que eles lutavam pelos dons espirituais, Y es interesante que ellos luchaban por los dones espirituales. e os dons na Bíblia são como ferramentas para edificar a casa de Deus. Y los dones en la Biblia son herramientas para edificar la casa de Dios. Mas eles estão usando os dons para ferir uns aos outros. Pero ellos usaban los dones para herirse unos a otros. Usavam o conhecimento para humilhar uns aos outros. Usaban el conocimiento para humillarse unos a otros. No capítulo 8, verso 1, En el capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer que a ciência incha e o amor edifica. Pablo va a decir que la ciencia Incha. hincha, o sea, como que orgullece. Y el amor es el que edifica. Eles estavam cheios de orgulhos. Ellos estaban llenos de orgullo. Por isso não podiam mais suportar uns aos outros. Por eso no se podían soportar unos a otros. Então, voltando à panorâmica dessa carta, Entonces, volviendo a la panorámica de esta carta, quando chegamos ao capítulo 7, cuando llegamos al capítulo 7, Paulo está respondendo as perguntas sobre casamento, virgindade, viuvez. Pablo está respondiendo preguntas sobre el matrimonio, la virginidad, la viudez. Havia muitas dúvidas entre eles, Había muchas dudas entre ellos, muitos problemas sobre família. muchos problemas sobre familias. E Paulo respondeu a cada um deles. Y Pablo respondió a cada uno de ellos. Mas chegou um momento Pero llegó un momento que ele diz, é bom que o homem não tocasse em mulher. que dijo, es bueno que el hombre no toque mujer. Eles queriam ser muito espirituais. Ellos querían ser muy espirituales. Mas Paulo diz, mas por cada prostituição, Pero Pablo dice, por causa de la prostitución, cada homem, cada marido tem a sua mulher,
cada hombre tenga su mujer e cada mulher tem o seu marido, y cada mujer tenga su esposo, por causa da prostituição. por causa de la prostitución. Depois ele vai dizer que se um casal se apartar, Después él va a decir que si un matrimonio se divide, que se seja separa, por alguns motivos justos. que sean solo por motivos justos. Depois eles têm que voltar rapidamente Y después ellos tienen que volver para rápidamente suprir suas necessidades sexuais, para suplir sus necesidades sexuales. porque não ignoramos que Satanás possa inspirar o adultério. Porque no ignoramos que Satanás puede inspirar el adulterio. Então Paulo está observando muito bem Entonces Pablo está observando muy bien que o inimigo está sempre ali trabalhando. que el enemigo siempre está allí trabajando. Quando o casal não está bem ajustado Cuando el matrimonio no está bien ajustado e existe essa deficiência de relacionamento íntimo, y existe esa deficiencia de relacionamiento íntimo, certamente haverá um ataque maligno para provocar adultério. siempre habrá un ataque del maligno para provocar adulterio. Capítulo 8 ele fala do problema da idolatria. El capítulo 8 él habla del problema de la idolatría. No 9, Paulo vai mostrar que ele, inclusive, foi, entre aspas, excluído da comunhão de Corinto. Pablo va a mostrar que en el 9, que inclusive él fue como excluido de la comunión Da igreja em Corinto. de la iglesia en Corinto. Ele fala, vocês podem ter 10.000 mestres. Y entonces Pablo les dice, ustedes pueden tener 10.000 maestros, Pai, vocês só têm um. pero padres solo tienen uno, Porque eu gerei vocês pelo evangelho. porque yo los engendré a ustedes en el Evangelio. Então o inimigo trabalhou tanto em Corinto Entonces el enemigo había trabajado tanto en Corinto que eles tiveram problema, inclusive, com Paulo. que tuvieron problemas inclusive hasta con Pablo. Agora estão recebendo falsos obreiros, Y ahora estaban recibiendo falsos obreros estão suprindo financeiramente os falsos obreiros, y estaban supliendo financieramente a los falsos mas obreros, romperam com Paulo e não abençoavam o ministério. pero rompieron con Pablo y no le bendecían su ministerio. Chega no capítulo 11, Llega en el capítulo 11, ele vai louvar que os irmãos guardaram a tradição conforme Paulo ensinou. ellos alaba de que ellos hayan guardado la tradición como Pablo le enseñó. Mas ele diz, eu quero que vocês saibam, Pero también les dice, yo quiero que ustedes sepan, Deus é o cabeça de Cristo, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, Cristo es la cabeza de todo varón e o varão cabeça da mulher. y el varón es cabeza de la mujer. Então ele vai falar do uso do véu. Y él va a hablar del uso del velo. Parece que alguns estavam usando o véu, Parece que algunos usaban el velo, mas não sabia nem por quê. pero ni siquiera sabían por qué. Então eles quebraram o princípio da autoridade. Entonces quebraban el principio de la autoridad. Novamente, Paulo vai falar sobre os anjos. Y nuevamente Pablo habla sobre los ángeles. Depois ele vai dizer sobre a questão da ceia. Después él habla sobre la cuestión de la cena. Parece que haviam dois momentos da ceia. Parece que habían como dos momentos en la cena. No momento eles se reuniam numa festa ágape para comer juntos. En un momento ellos se reunían en una fiesta tipo agape para comer juntos. E depois eles partiam o pão. Y después ellos partían el pan. Essa é a história da igreja no primeiro século. Esta es la historia de la iglesia en el primer siglo. Mas o que estava acontecendo? Pero ¿qué era lo que sucedía? Os irmãos que tinham mais recurso Los hermanos que tenían más recursos traziam uma boa comida e um bom vinho. traían buena comida, buen vino, E antes que os mais pobres chegassem, y antes de que llegaran los más pobres, eles comiam. ellos comían, Antes que os outros chegassem. antes de que llegaran los otros. Então enchiam a barriga Entonces se llenaban la e barriga chegavam a ficar embriagados. y hasta llegaban a quedar Paulo borrachos. pergunta, vocês não têm casa para comer? Y Pablo les dice, ¿ustedes no tienen casa donde puedan comer? Ou seja, o propósito quando nós nos reunimos para almoçar juntos O sea, el propósito cuando nos reunimos para comer juntos não é exatamente a comida, no es exactamente la comida, mas é a comunhão. sino la comunión. Mas eles estavam disputando, tendo problema por causa de comida. Sino que ellos estaban peleando y discutiendo inclusive por la comida. Uma vez que você traz algo para contribuir, A veces, cuando tú traes algo para contribuir, se você colocou na mesa, si tú lo pones en la mesa, já não é mais seu. ya no es más tuyo, Aquilo é da comunhão. ahora es de la comunión. Mas o que eles faziam? Pero ¿qué era lo que ellos hacían? Não, eu trouxe esse filé mignon aqui, essa carne boa, No, yo traje aquí este filete, esta carne muy buena, é minha. es mía. Agora, se outro irmão trouxe um limão para fazer uma limonada, Ahora si un hermano solo trajo un limón para una limonada, ou só uma arepa, o solo una arepa, então que come lá a arepa dele e a limonada dele, mas minha carne não. que coma su limonada, su arepa, pero mi carne no. Ou seja, estão anulando completamente esse chamado da comunhão. Entonces están anulando completamente el llamado de la comunión. Inclusive, Paulo chega a dizer, Inclusive llega a decir Pablo, e até importa que haja dissensões entre vocês. E até importa que haja. y hasta importa
que haya divisiones entre ustedes, para que os maduros, os fiéis, se manifestem. para que los maduros se manifiesten. Ou seja, na hora que há problema na igreja, O sea, en el momento que hay problemas en la é iglesia, uma oportunidade para aqueles que são fiéis se manifestarem. es la mayor oportunidad para que los que sean fieles se manifiesten. Nós vamos permanecer pelo Senhor. Ellos van a permanecer por el Señor. Não vamos defender nenhuma parte nem outra. No vamos a defender ni una parte ni otra. Nós somos fiéis ao Senhor. Nosotros fieles, somos fieles al Señor. No capítulo 12, eles têm problema por causa dos dons. En el capítulo 12 ellos tienen problemas por causa de los dones. E alguns acham que falar língua seria o maior dom. Y algunos decían que hablar lenguas era el mayor de los dones. Paulo chega a dizer, sim, fale em línguas. Sí, hablen lenguas, dice Mas se Pablo. não tiver intérprete, fica quietinho. Pero si no tienen interpretación o intérprete, mejor no hable. Ou fale só com você e Deus. O solo habla tú y Dios. Procure os melhores dons. Procura los mejores dones. De preferência que ministre a palavra ou comparte a palavra. De preferencia que ministre y comparta la palabra, Para que haja maior edificação na igreja. para que haya mayor edificación en la iglesia. Mas se vocês querem dons, Pero si ustedes quieren dones, eu vou mostrar um caminho mais excelente. yo les voy a mostrar un camino más excelente. Então ele prepara um grande sanduíche. Y entonces él hace un gran sándwich. Capítulo 12, os dons espirituais. Capítulo 12, los dones espirituales. Capítulo 14, o exercício dos dons na reunião da igreja. El capítulo 14, el ejercicio de los dones de la iglesia, en la iglesia. Mas o capítulo 13, você lembra qual é o assunto? Pero ¿recuerdan cuál es el asunto del capítulo 13? O amor. El amor. O amor se ensoberbece? ¿El amor se ensoberbece? Não. No. O amor vai gerar divisão? ¿O el amor será que genera división? Ele vai competir? ¿Será que él va a competir? Ele vai ter paciência? Él va a tener paciencia, Ele vai suportar va a tudo? soportar todo. Faltava o amor. Faltaba amor. Eles tinham muitos dons, Ellos tenían muchos dones, muito conhecimento, mucho conocimiento, mas eram como meninos brincando com seus brinquedos sí, pero eran como niños que jugaban con sus juguetes. e passaram a se machucar uns com os outros. Y lo que hicieron fue llegar a herirse unos a los otros. Então Paulo diz, que fareis, irmãos, quando se reunir num lugar só? Entonces cuando dice, ¿qué hay cuando se reúnen en un solo lugar? Então ele diz, uns têm salmo e vai falar de vários serviços que pode haver. Y entonces dice, algunos tienen salmos y va a empezar a decir varios servicios que puede haber. Então ele diz, seja tudo feito com ordem e decência para edificação. Dice, sea todo hecho con orden y decencia para edificación. Depois ele vai falar das irmãs. Después él va a hablar de las hermanas. Havia um problema grave ali. Había un gran problema allí, grave. Parece que as mulheres eram mais influentes que os homens. Parece que las mujeres eran más influyentes que los hombres. Mais ou menos como acontece em alguns lugares no Brasil. Así más o menos acontece en algunos lugares en Brasil. São as mulheres que mais oram, Son las mujeres las que más oran, que mais leem las que más leen e estão mais pendentes das coisas do Senhor. y están más pendientes de las cosas del Señor. Os homens estão mais envolvidos com o trabalho, ganhar dinheiro, Los hombres están más pendientes de conseguir el trabajo, de ganar dinero, ver um bom filme, uma partida de futebol. ver una buena película o asistir a un partido de fútbol. Mas isso é lá no Brasil. Pero eso es allá en Brasil. Vocês aqui não têm esse Aquí problema. no tienen esos problemas. Então Paulo ordena que as mulheres estejam caladas na igreja. Entonces Pablo ordena aquí que las mujeres estén calladas en la iglesia. E se quiser aprender alguma coisa, Y si quieren aprender algo, o que elas deveriam fazer? ¿qué era lo que ellos tenían que hacer? Quem lembra? ¿Quién recuerda? Pergunta em casa ao seu marido. Pregunta en casa a su marido. O que será que Paulo está querendo fazer? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo hacer aquí? Se o homem não se posiciona na igreja, Si el hombre no se posiciona en la iglesia, então tomara que em casa ele não seja uma grande banana. entonces es posible que en casa no sea gran cosa. Então pergunta a ele em casa, Entonces pregúntele en casa. que é para provocar o homem a se consagrar a Deus. Y es para que provocar al hombre a que se consagre a Dios. Ele tem que responder a sua esposa. Él es el que tiene que responder a su esposa. Seria muito feio Sería muy feo quando uma irmã vê um obreiro chegando. cuando una hermana ve un obrero llegando Irmão, o que você acha desse assunto? y le pregunta, hermano, ¿qué piensas sobre este asunto? Como se ela não fosse casada. Como si ella no fuera casada, Mas ela tem cabeça. sino que ella tiene una cabeza. Então pergunte em casa ao seu marido. Entonces pregúntele en casa a su marido. Ou seja, se temos ministério da palavra na reunião da igreja, O sea que si tenemos el ministerio de la palabra en la reunión de la é iglesia, responsabilidade dos homens es responsabilidad de los hombres explicar e ensinar suas mulheres e filhos em casa.
explicar y enseñar a sus mujeres y a sus hijos en casa. Mas não deve diminuir a autoridade dos seus maridos, Mas no, não deve diminuir, no debe disminuir la autoridad de sus maridos, perguntando a outros irmãos. preguntándole a otros Ou hermanos. seja, Paulo quer um ajuste no casamento, O sea, Pablo quiere hacer un ajuste en el matrimonio, porque parece que os homens estavam muito fraquinhos. porque parece que los hombres estaban muy débiles. Você lembra quem informou Paulo que estava tendo divisão na igreja? ¿Ustedes recuerdan quién fue el que informó a Pablo que había división en la iglesia? Os homens aí. ¿Los hombres? Eu estou perguntando, cadê a resposta dos homens? ¿Qué hay de la respuesta de los hombres? Antes que as mulheres respondam. Antes de que respondan las mujeres. Fui informado pelos da casa de... Dice, fui informado por los de la casa de... Está no capítulo 1. Está en el capítulo 1. Quem lembra? ¿Quién recuerda? Então pode responder uma irmã. Entonces una hermana, si lo sabe, lo puede responder. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. A irmã respondeu. Versículo 11. Versículo En 11. español. Sim, está certo. Fui informado pelos da casa de Cloé. Agora, quem é Cloé? Ahora, ¿quién es Chloe? Uma irmã. Es una hermana. Onde estão os varões dessa igreja? Entonces, ¿dónde están los varones de esa iglesia? Vendo futebol, Viendo fútbol. consertando o carro, trabalhando demais, ¿O será arreglando el carro o trabajando de más? ou dormindo demais. ¿O durmiendo de más? E essa irmã teve essa percepção. Y esta hermana tuvo esa percepción Precisamos pedir a ajuda de um obreiro que necesitaba pedir la ayuda de un obrero que tem um ministério de ajudar a igreja, que tiene el ministerio de ayudar las porque iglesias, os homens aqui estão quase se matando uns aos outros. porque los hombres de aquí están casi matándose los unos a los Vocês otros. estão entendendo? ¿Sí entiende? Agora, quando chegamos no capítulo 16, versículo 13, Ahora cuando llegamos al capítulo 16, versículo 13, alguém poderia ler bem alto? ¿alguien puede leer bien alto, por favor? 16, 13. 16, 13. Primera de Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portai-vos varonilmente. Portaos varonilmente. Ou seja, portem-se como homens. O sea, pórtense como hombres. Vocês estão entendendo? ¿Entiende? Havia uma crise ali com os varões. Había una crisis allí con los varones. Se você olhar com calma toda essa carta, Si usted mira con calma toda la carta, vai descobrir que a raiz dos problemas da igreja va a descubrir que la raíz de los problemas de la iglesia são os santos carnais. son los santos que son carnales. E para nossa vergonha, Y para nuestra vergüenza, os homens. los hombres. Claro, havia problema com as mulheres. Claro que había problemas con las mujeres Mas también. Paulo pergunta, não há um sábio entre vocês? Pero Pablo pregunta, ¿no hay un sabio entre ustedes? Está no capítulo 6 da primeira carta. Está en el capítulo 6 de la primera carta. Então temos muito que aprender com isso. Entonces tenemos mucho que aprender con esto. Agora você vai ver Satanás trabalhando na igreja. Ahora van a ver a Satanás trabajando en la iglesia. Por onde ele está entrando? ¿Por dónde está entrando él? Pelos santos carnais, Por los santos que son carnales, não pelos espirituais. no por los espirituales. Quando você vai em Gálatas capítulo 5, 19, Cuando van a Gálatas capítulo 5, 19, vai ver as obras da carne. para ver las obras de la carne. Então ali você vai encontrar contendas, Allí entre ellas va a encontrar contiendas, disputas, invejas, disputas, envidias, tudo que está passando na igreja em Corinto. todo lo que está pasando en la iglesia de los Corintios. Claro, isso aconteceu lá em Corinto Claro, eso aconteció allá en Corintios e acontece no Brasil. y también pasa en Brasil. Eu acho que aqui em Colômbia não, os irmãos são muito espirituais. Yo creo que aquí en Colombia no, porque son muy Não sei espirituales. nem por que eu estou falando disso, Yo no sé ni por qué estoy hablando de esto, mas o Senhor sabe. pero el Señor sabe. Essa é a carta de Paulo aos Coríntios. Esta es la carta de Pablo a los Corintios. No capítulo 15, En el capítulo 15, Paulo vai corrigir eles sobre um assunto de fundamentos, Pablo les va a corregir sobre un asunto de los fundamentos, que é a questão da ressurreição que es la cuestión de la resurrección e a base da salvação. y la base de la salvación. No capítulo 16, En el capítulo 16, ele vai falar sobre as ofertas. él habla sobre las ofrendas.
Nem precisava falar disso, ele vai dizer. No necesitaba ni siquiera hablar de eso, dice, Mas ele vai falar. pero igual va a hablar sobre Mas eso. isso aconteceu em Corinto Pero eso pasó en Corintios e no Brasil também. y en Brasil también. Eu suponho que aqui todo mundo é fiel com as suas contribuições. Yo supongo que aquí todo el mundo es fiel con sus São contribuciones. bons mordomos como ao Senhor. Son buenos mayordomos con el Señor. Mas, irmãos, depois de considerar tudo isso, Pero hermanos, después de considerar todas estas cosas, nós vamos ao capítulo 2 de 2 aos Coríntios. vamos al capítulo 2 de Segunda a los Corintios. Vamos ler do versículo 5 Vamos a leer desde el versículo 5 ao 11. al 11. Dice así, 2 aos Coríntios 2, de 5 ao 11. Segunda de Corintios 2, desde el 5 al 11. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Graças. Olha esse texto. Miren este texto. Na primeira carta, eles foram muito liberais. En la primera carta ellos eran muy liberales. Havia rapaz, um jovem abusando da sua madrasta. Había un hombre, un joven, abusando de su madrastra. Havia efeminados entre eles. Había afeminados entre ellos. Haviam fofoqueiros entre eles. Habían como, Pessoas que falam mal da vida Sí. dos irmãos. como chismosos entre ellos. Mas foi lá em Corinto e no Brasil. Pero eso pasaba en Corintios y en Brasil. Os fofoqueiros. Aqui acho que não tem. Los chismosos, aquí yo creo que no hay. E havia os bêbados, Había borrachos, alguns até em adultério. algunos hasta en adulterio. E Paulo fala, vocês não estão disciplinando. Y Pablo les dice, ustedes no están disciplinando. Mas agora chegamos na segunda carta, Pero ahora llegamos en la segunda carta. sim, parece que disciplinaram. Sí, parece que disciplinaron. Mas agora eles foram muito duros. Pero ahora ellos fueron muy duros. Por um lado, o inimigo inspirou eles a não tratar com problema, com os pecados da Por un igreja. lado, el diablo los inspiró a no tratar con el problema y el pecado. Mas agora, nesse capítulo 2, Pero ahora en este capítulo 2, se vai tratar com os problemas, si vas a tratar con los vocês problemas, têm que ser demasiadamente duro. no tienes que ser Não, demasiado... vocês têm que Ah, ser. ustedes tienen que ser demasiadamente duros. Ou seja, o inimigo está inspirando essas pessoas O sea, el enemigo está inspirando a estas personas para que eles tenham uma mão muito pesada. para que ellos tengan una mano muy pesada. Paulo foi tão cavaleiro Pablo fue tan caballero que ele não menciona o nome de ninguém que él no menciona el nombre de e nadie. não entra em detalhes sobre os problemas. No entra en detalles sobre los problemas. Mas ele vai dizer, ora, se alguém causou tristeza, versículo 5, Pero él va a decir, pero si alguno ha causado tristeza, ele não diz assim, olha, aquele irmão él no dice, ay, aquel hermano ou aquela irmã o aquella que hermana cometeu aquele problema. que cometió aquel problema. Paulo era um homem espiritual. Pablo era un hombre espiritual. Ele está cobrindo esse problema. Está cubriendo el problema. Ele aprendeu isso com Jesus. Aprendió eso con Jesús. Nosso Senhor falou, Nuestro Señor habló. se o teu irmão pecar contra você, Si tu hermano peca contra ti, vai você e ele só. ve tú y él solo. Você não tem que falar com ninguém. No tienes que hablar con O nadie. Senhor não quer expor o problema de ninguém. Dios no quiere exponer el problema de nadie. Então você conversa com seu irmão. Ve tú y conversa con tu hermano. Se ele te ouvir, Si él te oye, você ganhou o irmão. se ganó el hermano. Então está resolvido o problema. Entonces está resuelto el problema. Você só pode falar com 2 ou 3 Solo puedes hablar con 2 o 3 se o problema não for resolvido. si el problema no fue resuelto. Mas o propósito é para restaurar a comunhão. Pero el propósito es restaurar la comunión. Então, em última instância, Entonces, en última é instancia, que pode falar com a igreja. es que puedes hablar con la iglesia. Agora imagina se tivesse Facebook lá na época de Corinto, Ahora imagínense si hubiera Facebook en esa época de Corintios ou WhatsApp,
o WhatsApp. Não tinha isso, mas todo mundo sabia dos problemas. No tenían eso, pero todo el mundo sabía de los Isso problemas. prova que eles eram irmãos, Eso prueba que ellos eran hermanos, porém carnais. pero carnales. Não eram maduros. No eran maduros. Agora Paulo está corrigindo Ahora Pablo está e ele corrigiendo está dizendo, ora, se alguém causou tristeza. y está diciendo, si alguno ha causado tristeza, É claro que Paulo sabia do problema, claro que Pablo sabía del problema, mas ele não quer expor a vergonha de ninguém. pero él no quiere exponer la vergüenza. Lembra uma vez que Noé ficou embriagado? ¿Se acuerdan de aquella vez que Noé quedó borracho? O que Cão fez? ¿Qué fue lo que hizo Cam? Ele divulgou para os seus irmãos que seu pai estava embriagado. Él le divulgó a todos sus hermanos que su padre estaba embriagado. Então seus dois irmãos vieram com uma espécie de um lençol Y vinieron sus dos hermanos con una especie de manta e cobriu a nudez do seu pai sem olhar. y cubrieron la desnudez de su padre sin mirarlo. Quando seu pai despertou, Cuando su padre despertó, Cão foi amaldiçoado Cam fue maldecido e os outros dois foram abençoados. y los otros dos fueron bendecidos. Quando você fala mal dos seus irmãos, Cuando usted habla mal de sus hermanos ou quando temos um problema na igreja o cuando tenemos un problema en la iglesia e você fala disso de qualquer maneira, y usted habla de eso de cualquier está manera, expondo o seu irmão ou sua irmã de qualquer maneira. está exponiendo a su hermano o hermana de cualquier manera. Você está atraindo também problema para sua vida. Usted también está trayendo problemas para su propia vida. E pode ser que o problema daquela pessoa se torne o seu problema. Y puede ser que el problema de aquella persona se vuelva su propio problema. Tem um livro muito pequenininho na Bíblia Hay un libro muy pequeño en la Biblia chamado Obadias. llamado Abdías. E o que aconteceu ali? ¿Qué fue lo que pasó allí? Deus disciplinou uma casa Dios disciplinó una casa e a casa do vizinho estava satisfeita, estava rindo daquilo. y la casa del vecino se estaba riendo de ello. Só falou, você não deveria olhar para o seu irmão quando ele está sendo disciplinado, Entonces tú no deberías ver a tu hermano cuando está siendo disciplinado, nem ficar satisfeito. ni siquiera estar contento con O eso. que vai acontecer? Porque ¿qué va a pasar? Deus tirou a disciplina da primeira casa Dios le quitó la disciplina a la casa e primera passou para outra que estava se contentando. y le pasó la disciplina a la otra casa que estaba feliz por eso. Então, quando há um problema na igreja, Entonces cuando hay un problema en la iglesia, todos estamos sendo provados. todos estamos siendo probados Precisamos aprender a glorificar a Deus com isso, y necesitamos aprender a glorificar a Dios con eso, amando uns aos outros. amándonos unos a otros. Você se lembra do primeiro versículo que lemos? ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos? Fiel é Deus, Fiel es Dios, pelo qual foste chamados à comunhão de Jesus Cristo, seu Filho. por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Deus é fiel. Dios es fiel. Agora, essa comunhão é a comunhão do Pai com o Filho e o Espírito Santo. Ahora esta comunión es la comunión del Padre con su Hijo y el Espíritu Santo. Um só Deus, Un solo Dios, subsistindo em três pessoas. subsistiendo en tres personas. Três pessoas Tres distintas, personas distintas, uma só natureza e essência. una sola naturaleza y esencia. Tudo que o Pai fez e faz é para glorificar o Filho. Todo lo que hace el Padre y ha hecho es para glorificar a su Hijo. E tudo que o Filho faz é para glorificar o Pai. Y todo lo que el Hijo hace es para glorificar a su Padre. E o Espírito Santo trabalha nessa harmonia. Y el Espíritu Santo trabaja en esa armonía. O Espírito Santo é Deus. El Espíritu Santo es Dios. Mas João, no seu evangelho, Pero Juan en su Evangelio diz que o Espírito Santo não ia falar nada de si mesmo. dice que el Espíritu Santo no va a hablar nada de sí mismo. E Jesus falando do Espírito Santo, ele diz, ele me glorificará. Y Jesús cuando habla del Espíritu Santo dice, Él me glorificará. Ele vos fará lembrar tudo que eu vos tenho dito. Y Él os hará recordar todo lo que yo les he dicho. Agora você imagina isso? O Espírito Santo é Deus, Ahora imagínense eso, el Espíritu Santo es Dios, mas não vai falar nada de si. pero no va a hablar nada de sí mismo, E ele vai glorificar o Filho. sino que va a glorificar el Hijo. Você não vê nada de egoísmo na Usted- Trindade. Usted no ve nada de egoísmo en medio de la Trinidad. É uma unidade perfeita em amor. Es una unidad perfecta en amor. Agora nós somos chamados a essa comunhão, Ahora nosotros somos llamados a esa comunión, a participar dessa harmonia. a participar de esa armonía. Por isso o Espírito Santo também nos foi dado. Por eso el Espíritu Santo también nos fue dado. Mas o que o inimigo quer fazer? Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Ele tentou Jesus a dividir com seu pai, Él tentó a Jesús a que se dividiera con su Padre, quando ele tentou Jesus lá no deserto. cuando él tentó a Jesús allá en el desierto. Quando Jesus foi batizado no Jordão, Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, os céus se abriram los cielos se abrieron e Deus falou, y Dios habló. tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento.
E o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre Jesus. y el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre Jesús. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O sea, ustedes tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Agora o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. Y después el Espíritu Santo guió a Jesús en el desierto. E quando Jesus está no deserto, Y cuando Jesús estaba en el desierto, depois de jejuar por 40 dias, después de ayunar durante 40 días, alguém se aproximou de Jesus. alguien vino a acercarse a Jesús. Você lembra quem foi? ¿Se acuerdan quién fue? Satanás, o inimigo. Satanás, el enemigo. Deus disse: Tu és meu filho em quem eu tenho prazer. Y Dios dijo, tú eres mi hijo en quien tengo placer. Mas o que o inimigo falou para Jesus lá no deserto? Pero ¿qué fue lo que el enemigo le habló a Jesús allá en el desierto? Se tu és Si tú eres o Filho de Deus. el Hijo de Dios, O que ele está tentando fazer? ¿qué es lo que está intentando hacer? Semear dúvida. Sembrar duda. Será que você é mesmo filho de Deus? ¿Será que tú realmente eres el Hijo de Dios? E você acha que se você é filho de Deus, acha que Deus te ama? Y si tú crees que eres el Hijo de Dios, ¿será que crees que Dios te ama? Ele não está suprindo a sua necessidade básica. Él no está supliendo tu necesidad básica. Então transforme essas pedras em pães. Entonces transforma estas piedras en pan. Vocês estão vendo? ¿Están viendo? O inimigo está querendo levar Jesus a ter crise de identidade. El enemigo está queriendo llevar a Jesús a tener una crisis de identidad. E se ele tem certeza que ele é o Filho de Deus, Y si él tiene certeza de ser el Hijo de e Dios, de fato ele tinha, que de hecho él la tenía, mas que ele duvide da fidelidade e bondade de Deus. entonces que ahora dude de la bondad y fidelidad de Dios. Quando você vê 1 João, Cuando usted ve Primera de Juan, ele vai dizer todo espírito que divide Jesus. va a decir todo espíritu que divide Jesús. Essa é a intenção do inimigo na primeira carta de João. Esa es la intención del enemigo en la primera carta de Juan. Ali tinha os gnósticos. Allí hay los gnósticos. E o que eles falavam? ¿De qué era lo que ellos Não, decían? Jesus é homem. Ah, no, Jesús es hombre. E o espírito veio sobre ele. Y el espíritu viene sobre él. Mas ele não é Deus feito carne. Pero él no es Dios hecho carne. Não é o verbo de Deus. No es el verbo Ou de seja, ele Dios. queria dividir a divindade da humanidade de O Jesus. sea, lo que quería era dividir la divinidad y la humanidad de Jesús. Sempre quer dividir. Siempre quiere dividir. Agora, quando você vê ele atacando a igreja, Ahora cuando tú ves al diablo atacando la o iglesia, que ele quer fazer? ¿qué es lo que quiere hacer? Causar divisão. Causar división. O que ele não conseguiu fazer entre as três pessoas da Trindade, Lo que él no logró hacer con las tres personas de la Trinidad, vai querer fazer conosco que fomos chamados a essa comunhão da Trindade. va a querer hacerlo con nosotros, que fuimos llamados a esa comunión de esa Vocês Trinidad. estão entendendo? ¿Sí están entendiendo? Isso é tão forte. Isto é tão Y forte esto es tan fuerte que, segundo os Coríntios, o último capítulo, que en 2 de Corintios, el último capítulo, versículo 3, o último versículo, el 13, 14, en el último versículo, é 14 aí? aquí 14, Interessante. Pode ler, por favor. dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Essa era a necessidade dos irmãos em Corinto. Esta era la necesidad de los hermanos en Corintios. No lugar do pecado, graça. En lugar del pecado, gracia. E no lugar de ódio, contenda, problemas, amor de Deus. En lugar de odio, problemas y contienda, amor de Dios. E no lugar da divisão, a comunhão do Espírito Santo. Y en lugar de división, comunión del Espíritu Santo. Aí você tem o chamado à comunhão. Ahí ustedes tienen el llamado a la comunión. É o amor que nos leva a permanecer juntos, Es el amor que nos lleva a permanecer juntos, a suportar uns aos outros a soportarnos e unos a a cobrir otros multidão de pecados. y a cubrir multitud de pecados. E pela graça podemos servir uns aos outros Y por la gracia podemos servirnos unos a otros e nos manter debaixo dessa comunhão do Espírito y Santo. mantenernos debajo de esa comunión del Espíritu Santo. E se pecarmos Y si pecamos uns com os outros, unos contra otros, quantas vezes devemos perdoar os nossos irmãos? ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestros Uma. hermanos? ¿Una? 5. 5, Hã? 70 vezes 7. 70 veces 7. Pela graça. Por la gracia. Quando há amor Cuando hay amor e quando preservamos essa comunhão do Espírito y Santo. cuando preservamos esa comunión del Espíritu Santo. Essas cartas são maravilhosas. Estas cartas son maravillosas. Vamos voltar ao segundo capítulo dessa segunda carta. Vamos a volver al segundo capítulo de esta segunda carta. Paulo vai dizer no versículo
10. Pablo va a decir en el versículo 10, A quem vocês perdoaram alguma coisa, eu também perdoo, y al que vosotros perdonáis, yo también perdono. pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Porque también yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Irmãos, na presença de Cristo. Hermanos, en la presencia de Cristo. Porque a tendência, quando existem problemas na igreja, Porque la tendencia cuando existen problemas en la iglesia nós entramos na carne es que entremos en la carne e esquecemos que o Senhor está presente. y olvidamos que el Señor está presente. Então, para tomar uma decisão na igreja, Entonces, para tomar una decisión en la iglesia, aqueles irmãos que são mais responsáveis aquellos hermanos que son responsables devem perseverar em oração. deben perseverar en oración. Não deve tratar as coisas rapidamente. No deben tratar las cosas rápidamente. Deve buscar a direção do Senhor. Deben buscar dirección del Señor. Fazer as coisas na presença de Cristo, que é a cabeça. Hacer las cosas en la presencia de Cristo, que es la cabeza. Mas por que tudo isso? ¿Pero por qué todo esto? Olha o versículo 11. Mire el versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Você está vendo que o inimigo está aí? ¿Sí se dan cuenta que el enemigo está ahí? Parece que todas as vezes que nós vamos tratar assuntos da igreja, Parece que todas las veces que vamos a tratar asuntos de la o iglesia, inimigo está bem perto. el enemigo está bien cerca. E ele quer nos inspirar a tomar decisões rápidas. Y Él nos quiere inspirar a que tomemos las decisiones rápidas. Na primeira carta, não resolve as coisas. En la primera carta no resuelve las cosas, Mas na segunda carta, pero en la segunda carta, se vão resolver as coisas, si van a resolver las o inimigo quer nos cosas, empurrar a fazer as coisas rapidamente. el enemigo nos quiere empujar para que hagamos las cosas rápidamente. E se houver disciplina, Y si hay disciplina, Paulo está dizendo, gente, está na hora de perdoar essa pessoa que foi disciplinada, Pablo le está diciendo, oye, ya es hora de que perdone a esa persona que está en pecado, para que ele não seja destruído por demasiada tristeza. para que él no sea destruido por demasiada tristeza. Pai que ama o filho, corrige, El padre que ama a su hijo lo corrige, mas não para matar, pero no para matarlo, mas para salvá-lo. sino para salvarlo. Ou seja, a disciplina na igreja O sea, la disciplina en medio de la iglesia não é para jogar a vasilha fora, no es para que cojan la caneca y la tiren afuera, mas sim para nos liberar dos problemas e do pecado. sí, pero sí para liberarnos de los problemas y los pecados. Mas devemos trabalhar para recuperar os irmãos Pero tenemos que trabajar para recuperar a los hermanos e manter a harmonia e a unidade da igreja. y mantener la armonía y la unidad de la iglesia. Ou seja, o inimigo ataca a igreja. O sea, el enemigo ataca a la iglesia. Israel fracassou porque não representou bem o senhorio de Deus para as nações. Israel fracasó porque no representó bien el señorío de Dios sobre las naciones. Agora o inimigo quer nos levar a fracassar, Ahora el enemigo quiere llevarnos a fracasar, não reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo na igreja. no reconociendo el señorío de Jesucristo en la iglesia. Nós estamos numa guerra. Nosotros estamos en una guerra. Nosso Senhor Jesus é o cabeça sobre todo principado e potestade. Nuestro Señor Jesús es la cabeza sobre todo principado y potestad. E Deus, o Pai, o colocou como cabeça da igreja. Y Dios el Padre lo colocó como cabeza de la iglesia. Aos Romanos 16, En Romanos 16 ele vai dizer, em breve Satanás será esmagado debaixo dos vossos pés. dice, en breve Satanás será aplastado bajo sus pies, Porque ele já foi vencido por Cristo na cruz. porque él ya fue vencido por Cristo en la cruz. Agora o Senhor quer que venhamos exercitar essa autoridade, essa vitória de Cristo sobre o inimigo. Ahora Él quiere que nosotros ejercitemos esa victoria de Cristo sobre el enemigo. O inimigo não tem que estar transitando ou passeando na igreja. El enemigo no tiene que estar transitando y paseando en medio de la Tem que iglesia. estar debaixo dos nossos pés. Tiene que estar debajo de nuestros pies. Mas como isso vai acontecer? Pero ¿cómo va a pasar esto? Lembra do Salmo 133. ¿Se acuerdan del Salmo 133? Ó, quão bom e agradável é Oh, cuán bueno y agradable es que os irmãos vivem em união. que los hermanos vivan en unión. E aí você tem o óleo que vem sobre a cabeça de Arão, Y ahí ustedes tienen el aceite que viene sobre la cabeza de Aarón, que é um tipo de Cristo. que es un tipo de Cristo. Vem sobre a cabeça e desce pela barba. Viene por la cabeza y desciende por la barba. A barba no Antigo Testamento representa autoridade. La barba en el Antiguo Testamento representa la autoridad. E quem são autoridades na igreja? ¿Y quiénes son las autoridades en la iglesia? São aqueles varões que o Senhor levanta para representar o governo. Son aquellos varones que el Señor levanta para representar el gobierno. Então o inimigo vai atacar esses irmãos El enemigo va a atacar a esos hermanos para dividi-los, para dividirlos, para que perca a unção.
para que pierdan esa unción. No Salmo 133, En el Salmo 133, quando há unidade, cuando hay unidad, a unção está vindo sobre a cabeça de Arão, la unción está viniendo sobre la cabeza de Aarón, passa pela sua barba pasa por su barba e vai descendo até a ponta das suas vestes. y desciende hasta la punta de su vestidura. Ou seja, quando a igreja está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, O sea, cuando la iglesia está debajo del señorío de o Jesucristo, Espírito Santo trabalha por meio dos anciãos e dos ministérios, el Espíritu Santo trabaja por medio de los ancianos y los ministerios. e a igreja pode ser guiada pelo Espírito Santo. Y la iglesia puede ser guiada por el Espíritu Santo. Todos sermos cheios do Espírito Santo. Y todos son llenos del Espíritu Santo. Todos podemos servir, Todos podemos servir, mas vai haver um ataque. pero va a haber un ataque. E se não discernirmos, Y si no discernimos, o inimigo vai nos dividir. el enemigo nos va a dividir. Então aquela unção que está na cabeça, Entonces aquella unción que está en la cabeza ela começa a ser interrompida. empieza a ser interrumpida. E que prejuízo terrível Y qué prejuicio tan terrible quando a unção não está passando pela barba. cuando la unción no está pasando por la barba. Lembra o que a barba representa? ¿Sí recuerdan qué representa la barba? Autoridade. La autoridad. Aqueles irmãos que exercem ministério entre Aquellos nós. hermanos que ejercen el ministerio entre nosotros. Então, veja de novo, 2 Coríntios 2, versículo 11. Entonces vamos a ver de nuevo, 2 Corintios 2, verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pois não ignoramos quais são as suas intenções. pues no ignoramos sus maquinaciones. Essa palavra maquinação, ela é muito forte, Esa palabra de ¿qué? Maquinación es muy fuerte, porque o inimigo é um estrategista. porque el enemigo es estratega. Ele vai trabalhar de diferentes maneiras Él va a trabajar de diferentes maneras e é tão sutil y es tan sutil que depois ele vai querer nos convencer de que não foi ele. de que él nos va a querer convencer de que no fue él. E é um problema quando não discernimos o inimigo, Y es un gran problema cuando no discernimos el enemigo, porque as coisas estão acontecendo porque las cosas pasan e a gente acaba acusando uns aos outros y las personas se acusan unos a e otros esquece que o inimigo está por detrás. y olvidan que es el enemigo el que está por detrás. Vocês estão entendendo? ¿Sí entienden? Claro, nós temos problemas. Claro, nosotros tenemos problemas. Você lembra do segunda passagem que nós lemos hoje? ¿Sí se acuerdan del segundo pasaje que leímos? A primeira é 1 Coríntios 1:9, El primero fue 1 Corintios 1:9, que fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. que fuimos llamados a la comunión de Jesucristo nuestro Señor. Os coríntios começaram a achar, nós somos chamados para alguns obreiros. Entonces los corintios empezaron a decir, ay, son un llamado para algunos obreros. Uns preferiram Paulo, outro Pedro, outro Apolo. Unos prefirieron a Pablo, otros a Pedro, otros a Apolos. Claro, não podemos crer que Paulo fez isso, ele quis que os irmãos tivessem ele por preferência. No podemos, Acreditar nisso. no podemos pensar en eso, Mas o inimigo sim fez isso. pero el enemigo sí hizo eso. Levou os irmãos a competirem Llevó a los hermanos a que compitieran para terem preferência de obreiros. para que tengan la preferencia por algún obrero. Depois eles competiram pelos dons espirituais. Luego compitieron por los dones espirituales. Depois competiram por conhecimento. Luego compitieron por el conocimiento. E competiram por muitas coisas. Y compitieron por muchas cosas. Ou seja, coisas que eram boas, O sea, cosas que eran buenas, o inimigo levou eles a colocar em primeiro lugar. el enemigo los llevó a que ellos las pusieran en primer lugar. No lugar desse chamamento para a comunhão com Cristo. En lugar del llamamiento para tener comunión con Cristo. Quando nós entendemos que fomos chamados à comunhão com Cristo, Cuando nosotros entendemos que fuimos llamados para la comunión con Cristo, então podemos abraçar Pedro, Paulo, João, Apolo, todos. entonces podemos abrazar a Pedro, a Juan, a Apolos, a todos. Podemos abraçar os dons espirituais. Podemos abrazar a los dones espirituales, Irmãos mais maduros, irmãos mais fracos, los hermanos maduros, a los más débiles, as crianças. a los niños. Podemos reunir em salão, reunir pelas casas. Podemos reunirnos en un gran salón o por las casas. Podemos ter trabalho com as crianças. Podemos tener trabajo con las crianzas, con los Encontro de niños. casais. Hã? Encontro de casais. Y en cuanto a los matrimonios, Podemos ter encontro de jovens. podemos tener encuentros o retiros de jóvenes. Nós podemos fazer tudo.
Podemos hacer de todo, que vai glorificar o Senhor. que va a glorificar al Señor. Às vezes pensamos assim, A veces pensamos não, así, mas não está na Bíblia para fazer trabalho com jovens. ¿no? no está na Es que Bíblia. la Biblia no habla que podemos hacer trabajo con jóvenes. Também não fala para fazer trabalho com as crianças. No dice que debemos hacer algún trabajo especial con los niños. Mas a Bíblia diz para você deixar seus filhos correndo lá fora e perturbando os vizinhos? Pero ¿será que la Biblia habla que dejen los niños afuera corriendo y molestando a los vecinos? Ela não fala isso. La Biblia no dice eso. Ela diz o seguinte, Ella dice lo siguiente, nessa mesma carta de Paulo, en esta misma carta de Pablo, quer comais, quer bebais, aunque cualquier cosa que comas o bebas, ou faças qualquer uma outra coisa, o cualquier cosa que hagas, façam tudo para a glória de Deus. que todo lo hagan para la gloria de Ou seja, Dios. os irmãos mais maduros O sea, los hermanos más maduros e as irmãs y las hermanas, devemos nos envolver com serviços tenemos que involucrarnos en los e servicios perceber as necessidades da igreja y percibir cuáles son las necesidades de la para iglesia, poder suprir essas para necessidades. poder suplir esas Nós necesidades. podemos fazer qualquer coisa que vá glorificar o Senhor. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero que vaya a glorificar al Señor. Às vezes parece que somos muito espirituais. A veces parece que fuéramos muy Não, a espirituales. Bíblia diz para não fazer isso. No, la Biblia no habla específicamente que hay que hacer eso, Mas ela fala para você não fazer? pero también ella dice que no lo hagas. O que isso significa? ¿Qué es lo que significa A eso? graça não anula a responsabilidade humana. La gracia no anula la responsabilidad humana. E entre os dons espirituais do capítulo 12, Y entre los dones espirituales del capítulo 12 existe algo chamado dom de governo. existe algo llamado don de gobierno. Sabe quando você tem uma embarcação ¿Saben? Cuando ustedes tienen un barco, e aí você tem um piloto manobrando o volante. hay un capitán o un piloto que maneja el volante. Então, quando ele vira para fazer uma curva, Entonces, cuando él lo gira para hacer alguna curva, existe uma peça lá embaixo do barco existe una pieza que está bien abajo en el barco, que ela vai se mover. que ella se va a mover, Então a embarcação vai virar. entonces la embarcación se mueve, Isso em gira. português é chamado leme, que está Eso embaixo. en portugués es llamado Leme. leme. Eu não sei aqui como seria. No sé si alguien sabe de Embaixo de un barcos. barco. ¿Cómo el timón timón es está acá, encima. pero hay algo abajo que, sí, como la, ¿cómo sería? Como la aleta o algo así. Esto. Exacto. Quem é o nosso capitão? ¿Quién es nuestro capitán? É o Senhor Jesus Es Cristo. el Señor Jesucristo. E quem são os irmãos que têm dom de governo? ¿Y quiénes son los hermanos que tienen don de Quem são gobierno? os mais espirituais? ¿Quiénes son los más espirituales? Não são aqueles que estão por cima dos irmãos, No son aquellos que están por encima de los hermanos, mas devem ser aqueles que estão por debaixo. deben ser aquellos que están por debajo. E eles então representam a direção do Senhor. Ellos representan esa dirección del Señor. Olha essa casa. Mira esta casa. Você vai encontrar que os alicerces que sustentam o peso, Van a encontrar que las columnas que sustentan el peso, os fundamentos, los fundamentos, estão embaixo. están es abajo. A janela está aparecendo e as cortinas. Que la ventana se ve bien y las cortinas, Mas os alicerces, os fundamentos, você não está vendo. pero ustedes no pueden ver los fundamentos. Assim é na bases. igreja. Y así es la iglesia. Todo irmão que quer aparecer, ou irmã, Todo hermano que quiere como aparecer, acha que ele tem um controle, cree que él tiene el control, sua opinião tem que prevalecer. que su opinión debe prevalecer. Ele não representa a maturidade. Él no representa la madurez. Talvez seja um ego muito grande. Tal vez sí un ego muy grande, Mas aqueles que são espirituais pero los que son realmente espirituales suportam o peso da casa soportan de el Deus. peso de la casa de Dios E eles vão perceber a direção do Senhor. y ellos perciben la dirección del Eles não Señor. estão chamando atenção para eles. No están llamando la atención para sí mismos. Você lembra do tabernáculo? ¿Se acuerdan del tabernáculo? Temos muitos utensílios ali. Allá hay muchos utensilios. Você encontra muitos livros falando do tabernáculo, Hay muchos libros que hablan sobre el tabernáculo, mas muito pouco fala das estacas que eram enterradas na terra, pero muy poco hablan sobre las estacas que eran enterradas bajo la tierra, que sustentavam o tabernáculo. que sustentaban el tabernáculo. Eles não apareciam. Ellas no aparecen. Assim é na igreja. Así es la iglesia. Qual é o problema da igreja em Corinto? ¿Cuál era el problema de la iglesia en Corinto? Uma disputa de ego. Una disputa de ego. Por isso eles lutavam. Por eso era que ellos luchaban. E se a coisa não era do jeito que eles queriam, Y si la cosa no era de la manera que ellos querían, eles se dividiam. se dividían. Mas para onde vai a glória de Deus? Pero entonces, ¿para dónde va la gloria de Dios? Eles deixaram de se preocupar com a glória de Deus. Dejaron de preocuparse con la Isso é ser gloria de carnal. Dios. Isso é ser carnal. Y eso es ser carnal. Não importa se você está certo ou errado. No importa si tú estás en lo correcto o estás errado. O que importa Lo que importa é se Deus vai ser glorificado por aquilo que estamos fazendo. es si Dios va a ser glorificado por aquello que estamos haciendo. Pode ser que você ganhe uma luta Puede que tú ganes una guerra
una lucha. e perca a guerra. Ah, ya. Puede que tú ganes una batalla, pero pierdas la guerra. Vocês estão me entendendo? ¿Sí entiendes? Por isso que precisamos aprender a tomar a cruz. Por eso necesitamos aprender a tomar la O cruz. Senhor vai corrigir todas as coisas, El Señor va a corregir todas las cosas, porque a igreja é dele. porque la iglesia es de Él. Ele é o nosso advogado. Él es nuestro abogado. Não temos que nos defender. No tenemos que defendernos. Devemos procurar olhar para o Senhor. Tenemos que procurar mirar al Señor. O que temos que aprender com as crises? ¿Qué es lo que tenemos que aprender con las E crisis? como poderemos glorificar o Y Senhor? cómo podemos glorificar al Señor. Porque sempre teremos problemas. Porque siempre tendremos problemas. Ainda não estamos na Nova Jerusalém. Todavía no estamos en la Nueva Jerusalén. Mas se somos um pouquinho espirituais, Pero si somos por lo menos un poquito espirituales, vamos lembrar de 1 Coríntios 6. vamos a acordarnos de Primera de los Corintios Vocês 6. não sabem que os santos hão de julgar os anjos e o mundo? Ustedes no saben que los santos han de juzgar a los ángeles y al mundo. E vocês não são suficientes de tratar as coisas mínimas? Y si nosotros no somos suficientes de tratar las cosas mínimas, Se não podemos lidar com os nossos problemas, si no podemos lidiar con nuestros propios problemas, como vamos reinar e julgar com o mundo e os anjos? ¿cómo vamos a reinar y juzgar al mundo y a los ángeles? Vamos ler essa passagem rapidamente? Vamos a leer ese pasaje rápidamente. Segundo, ¿sí? ¿O primera? 1 Coríntios capítulo 6. Primera de los Corintios, capítulo 6. Pode ler. ¿El 2? A partir do versículo 1. 1 Sim. hasta cuál. De 1 ao 5. Primera de los Corintios 6, del 1 al 5, dice. O sea, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante, dice, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O 7 diz: o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Essa parte. Y, ¿el 7? Aqui é 7. Tá? Ah, sí, dice. El 7 dice, así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Sim. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Vocês estão vendo? Si bien, hermanos, Já era uma derrota haver problema entre os irmãos. ya era una derrota que hubiera problema entre los Eles hermanos. deveriam governar sobre principados e potestades. Ellos deberían ir a gobernar sobre principados y potestades. Mas esses espíritos maus entraram na igreja Pero esos espíritus malos entraron en la iglesia porque eles tinham um ego muito forte. porque ellos tenían un ego muy fuerte. E no lugar de acertar os problemas, Y en lugar de corregir los problemas os dividiram. los dividieron. E se tornou uma derrota. Y eso se volvió una gran derrota. Agora Paulo está escrevendo para recuperar o testemunho do Senhor. Ahora Pablo está escribiendo para recuperar el testimonio del Señor. Quantas coisas temos que aprender com essas cartas? ¿Cuántas cosas debemos aprender con estas cartas? Precisamos amar os irmãos Necesitamos amar a los e hermanos odiar o inimigo. y odiar al enemigo. Agora, se ignoramos o inimigo, Ahora, si ignoramos al enemigo, deixaremos de amar os irmãos dejaremos de amar a los e hermanos passaremos a nos odiar uns aos outros. y pasaremos a odiarnos unos a Eu não otros. suporto mais ver aquele irmão ou aquela irmã. Ya no soporto ver a aquel hermano o aquella hermana. Mas vocês eram amigos. Pero si ustedes eran amigos, Vocês estão entendendo? ¿sí entienden? Essa é a nossa carne. Esa es nuestra carne. Assim acontece às vezes no casamento. Y así también pasa en los matrimonios. Eu, às vezes, para tentar explicar um pouco as crises do casamento, Yo a veces intento explicar las crisis del matrimonio. eu digo que
Deus arrumou duas armadilhas para nós, entre aspas. Yo digo que Dios hizo dos trampitas para nosotros, entre A comillas. igreja e o casamento. La iglesia y el matrimonio. Todo mundo casa para ser feliz. Todo el mundo se casa para ser feliz. Então, no começo, ela é uma princesa. Entonces, en el comienzo, ella es una princesa E ele é um príncipe. y él es un príncipe. Daqui um pouco, De aquí a poco, depois de uns meses, después de unos ele meses, parece um dinossauro. él parece un dinosaurio. E ela é uma antiga Eva. ¿Y él qué? Antiga Eva. La antigua Eva. Ella es la antigua Eva. Então começamos a pensar: Entonces comenzamos a pensar, será que eu casei com a pessoa certa? ¿será que yo sí me casé con la persona correcta? Não sabia que roncava tanto. No sabía que roncaba tanto. Mas o casamento é um instrumento para transformação. Pero el matrimonio es un instrumento para nuestra transformación. Deus vai nos unir com pessoas diferentes Dios nos va a unir con personas diferentes para sermos complementados. para hacernos complementarios. Mas às vezes pensamos: será que eu casei com a pessoa certa? Pero a veces pensamos, ¿será que yo me casé con la persona correcta? Será que eu não deveria esperar um pouco mais? ¿Será que no hubiera esperado un poco más? E às vezes pensamos assim dos nossos filhos: Y a veces pensamos inclusive así en nuestros hijos. será que eu não tive filho tão cedo? ¿Será que no debía haber tenido hijos tan temprano? E um só não estava bom? Por que dois, três? Si todavía el sueño era bueno, con 2 o 3. É, porque acho que nós erramos. Creo que cometimos un error, Porque temos um ego grande porque tenemos un ego muy grande e achamos que tudo é para a nossa felicidade. y pensamos que todo es para nuestra felicidad. Mas o casamento é para a glória de Deus. Pero el matrimonio es para la gloria de Dios. Mas se você é o centro do casamento, Pero si tú eres el centro de tu seu casamento terá muitos problemas. tu matrimonio va a tener muchos problemas. A missão do homem é fazer a mulher feliz. La misión del hombre es hacer a la mujer feliz. Ele tem que amar a sua esposa Él tiene que amar a su e dar esposa vida por ela como Cristo deu. y dar la vida por ella así como Cristo la dio. E se ela é uma mulher feliz, Y si ella es una mujer feliz, ela vai fazer que seu marido seja feliz. ella va a hacer que su marido sea feliz. Agora, se você casa para que ela faça você feliz, Ahora, si tú te casas para que ella te haga feliz a ti, vai querer que ela seja uma boneca para o seu prazer. vas a querer que ella sea una muñeca para tu placer E não vai ser assim. y no va a ser así. E isso acontece também em relação à mulher e o marido. Y eso también pasa en relación a la mujer con el esposo. Agora vamos considerar a igreja. Ahora vamos a considerar en la iglesia. No começo a igreja era tão bonita, Ay, en el comienzo la iglesia era tan linda, que visão maravilhosa. qué visión Você maravillosa. estava tão feliz, Yo estaba tan feliz, mas passa-se o tempo. pero pasa el tiempo. Será que eu estou congregando no lugar certo? ¿Será que yo me estoy congregando en el lugar correcto? Esses irmãos. Ay, estos Essas hermanos, irmãs. estas Eu não hermanas. imaginava que era assim. Yo no imaginaba que iba a ser así. Bem-vindo ao clube. Bienvenido al club. Mas talvez é no Brasil que temos essas Pero de coisas. pronto solo en Brasil pasan esas cosas. A igreja é um ambiente para transformação. La iglesia es un ambiente para transformación. Quando você casar, ou se já casou, Cuando tú te cases o si ya te casaste, lembra que casou com um pecador. acuérdate que te casaste con un pecador. Talvez você casa com um homem Cuando te casas con un e hombre, deva falar, mas eu estou conhecendo um outro homem que eu não sabia. yo ahora sí estoy conociendo otro hombre que no conocía. Não sabia que ele era tão autoritário. No sabía que era tan autoritario, Chato. que chato, como aburrido, Sim. Cansou. como cansón, como qué feo, fastidioso. E o que dizer das mulheres, não? ¿Y qué dirían las mujeres? As mulheres falam cerca de 25.000 palavras por Las dia. mujeres hablan cerca de 25.000 palabras por día. Às vezes o homem chega do trabalho, A veces el hombre llega del trabajo, nem tomou um banho, ni siquiera ha tomado e el ela baño, tem lá umas 20.000 palavras para falar com y ella ele. tiene como 25.000 palabras para hablar con él. Ele fala uma média de 10.000, segundo os psicólogos. Según el psicólogo, ellos hablan más o menos 10.000 palabras. Ele já falou tudo que tinha que falar lá no trabalho dele. Él allá en el trabajo ya habló todo lo que tenía que hablar en Mas el a día. mulher ainda tem umas 15.000 palavras para falar. Y ella todavía tiene 15.000 palabras para hablar con Daqui él. a pouco ela está triste. De aquí a poco entonces ella se pone triste. Não sei se ele me ama mais. No sé si él realmente me ama. Porque ele quase não conversa comigo. Él casi ni conversa conmigo. Eu pergunto a ele, como é que foi o dia? Yo le pregunto, oye, ¿cómo te fue en el día? Ele faz assim, Y él dice, fale! pero hable, Foi bem. me fue bien.
Detalhes, quero detalhes. Quiero detalles. Mulheres gostam de detalhes. Las mujeres nos gustan de Pronto, detalles. começou a crise. Ya ahí empezó la crisis, Porque ela tem muito para conversar. porque ella tiene mucho para hablar E ele já não aguenta mais. y él ya no aguanta Ele más. só quer tomar um banho, comer Él solo quiere bañarse, comer e descansar. y descansar. Agora, na igreja, nós temos muitas crises. Ahora en la iglesia también tenemos muchas E crisis nós precisamos aprender y necesitamos aprender que a igreja é um ambiente de transformação, que la iglesia es un ambiente de transformación, assim como o casamento. así como el E matrimonio. só é possível viver uma vida de qualidade no casamento e na igreja Y solo es posible vivir una vida de calidad en el matrimonio y en la iglesia dependendo do Senhor, dependiendo del Señor, fazendo tudo para a glória de Deus haciendo todo para la gloria de e Dios não centralizar em nosso ego as coisas. y no centralizar en nuestro ego las cosas. Mas se nós tirarmos os olhos do Senhor, Pero si nosotros quitamos los ojos del Señor, nós vamos querer dominar até o próprio Deus. nosotros vamos a querer dominar hasta inclusive a Dios. Às vezes estamos chateados com o próprio Deus. A veces estamos como amargados contra Dios. Por que o Senhor permitiu isso? ¿Por qué el Señor permitió esto? Ou seja, a culpa é de Deus. O sea, según nosotros la culpa es de Dios. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, hermanos, não ignoreis no ignoremos os ardis de Satanás. maquinaciones de Satanás. Ele sabe trabalhar muito bem Él sabe trabajar muy bien na família e en na la igreja. familia y en la iglesia también. Precisamos amadurecer. Necesitamos madurar. Aí nós vamos aprendendo várias coisas. Ahí vamos aprendiendo varias cosas. Às vezes a mulher vai falar 2 horas, A veces la mujer puede hablar 2 horas, mas o que ela quer falar não é nada disso. pero lo que ella realmente quiere decir no es nada de lo que dice. Depois vai vir o que ela quer falar em Des- 2 minutos, 1 minuto. Después de eso va a decir lo que realmente quería decir en 2 minutos. Então o marido que está sendo mais maduro, amadurecido, Entonces el marido, que ya es más maduro, ele já sabe discernir as coisas. él sabe ya discernir las cosas. Às vezes ela vai falar várias coisas, A veces ella puede decir muchas cosas, mas ela só quer que você preste atenção numa coisa que ela fez. pero a veces ella solo quiere que usted le ponga atención en una sola cosa que ella hizo. Uma vez eu ouvi um fato, Una vez yo vi un hecho, a esposa preparou uma comida muito boa. la esposa preparó una comida muy rica, Tomou um banho, se arrumou, tomó el baño, se arregló, estava muito bonita. estaba muy bonita. E esse homem sentou na mesa depois do esse- trabalho, Y ese hombre se sentó en la mesa después del trabajo, comeu, comió, não observou que ela estava bonita no observó que ella estaba bonita e não falou nada sobre a comida. y no habló nada sobre la comida. Então ela ficou muito triste. Entonces ella quedó muy triste E ela perguntou: y ella preguntó, Você não gostou da comida que eu fiz? ¿tú no te gustó la comida que hice? Quando eu não falo nada é porque eu gostei. Cuando yo no hablo nada es porque me gustó. Ou seja, parece que é um cavalo. Parece que es un caballo. O homem precisa cultivar o amor, o romantismo. El hombre necesita cultivar el amor y el romanticismo, Porque essa é uma linguagem preferidas das mulheres. porque ese es el lenguaje preferido de las mujeres. Às vezes ela só quer que você preste atenção. A veces ella solo quiere que usted preste atención. Ela fez o cabelo, Ella se arregló el cabello, arrumou a sobrancelha, ¿qué? a sobrancelha. Ya, él se arregló las cejas, Preparou uma janta gostosa para você. preparó una comida muy deliciosa para Ah, usted. tradutora, muito boa. Eu fiz uma pegadinha com você. É. Morou na minha casa essa menina, Yo viví en su casa uns meses. unos meses, sí. E às vezes o homem não tem essa delicadeza. Y a veces el hombre no tiene esa delicadeza. E por isso ele vai perder a recompensa depois. Y por eso él va a perder la recompensa después. Às vezes o homem quer ter intimidade com a mulher. A veces el hombre quiere tener intimidad con la mujer Acha que ela é uma máquina. y piensa que ella es una máquina. E não é assim. Y no es así. Precisa cultivar o amor. Necesita cultivar el amor. Nós temos muito que aprender sobre casamento. Nosotros tenemos mucho que aprender sobre el matrimonio, Especialmente comunicação. especialmente comunicación. Porque a comunicação não é o que você fala, Porque la comunicación no es lo que tú hablas, mas é o que o outro entendeu. sino lo que el otro entendió. Se o outro não entendeu o que você falou, Si el otro no entendió lo que tú hablaste, então não houve comunicação. no hubo comunicación. E às vezes a gente responde com rispidez, com Y a veces dureza. se responde con mucha aspereza E ferimos o coração da mulher que é mais sensível. y herimos el corazón de la mujer, que es más sensible. Então quando nós pensamos também na igreja, Entonces, cuando pensamos también en la iglesia, acontecem coisas, suceden cosas, mas o que temos que considerar é a motivação. pero lo que tenemos que considerar es la motivación.
Às vezes as pessoas fazem coisa conosco, A veces las personas hacen cosas con nosotros, mas a motivação não foi machucar você. pero la motivación no fue herirte. Pode até que cometeram, pode ser que cometeram erros, Y puede ser que realmente cometieron errores, mas se temos um mínimo de maturidade, pero si tenemos un mínimo de madurez, vamos considerar mais a intenção da pessoa, vamos a considerar más la intención de la vamos persona perdoar y vamos a perdonar e vamos receber o que fizeram y vamos a recibir lo que hicieron e procurar aprender o que temos que aprender. y procurar aprender lo que realmente tenemos que aprender. Assim acontece na família. Y así pasa también en la familia. Às vezes você faz algo para o seu marido ou marido para a esposa A veces el marido hace algo para su esposa o su esposa para el marido e um não gosta do que foi feito, y el uno no le gusta lo que se hizo, mas a intenção da pessoa foi fazer o melhor. pero la intención de la persona fue hacerlo mejor. Então considere que se as coisas não foram feitas do jeito que você queria, Entonces considera que si las cosas fueron hechas no de la manera que tú querías, às vezes foi o melhor que ele ou ela poderia fazer. a veces es lo mejor que él o ella quisiera o pueden hacer. As crianças às vezes fazem assim, né? Los niños a veces hacen eso Às vezes ele también. pega um objeto, pega alguma coisa A veces toman los niños algo e quer ajudar y quieren ayudar e vão gerar um dano, y van y hacen un gran daño, mas a intenção foi ajudar. pero la intención de ellos fue ayudar. Agora, se você estiver irado, Ahora, si tú estuvieras airado, você vai disciplinar o seu filho com dureza. tú vas a disciplinar a tu hijo con dureza Você cometeu um erro, y estás cometiendo un error, porque ele não fez aquilo como uma rebeldia. porque él no hizo aquello como una rebeldía, Ele só está sendo uma criança solamente está siendo un niño e ele está vivendo, fazendo algo normal. y él está haciendo algo normal. Nós precisamos ter discernimento. Entonces necesitamos tener discernimiento. Quando nós olhamos essa situação da igreja em Corinto, Cuando nosotros miramos la situación de aquí en Corintios, como o inimigo ganhou vantagem entre eles? ¿cómo fue que el enemigo ganó gran ventaja entre ellos? Porque eles não perceberam a intenção do inimigo, Porque ellos no percibieron la intención del enemigo, a estratagema do inimigo. esa maquinación del enemigo. Eu vou citar algumas passagens muito rápidas para a gente ir para o final. Yo voy a citar algunos pasajes muy rápido para ir yendo para el final E depois, se você quiser, você pode ler com calma. y después ustedes lo pueden leer con calma. Essa eu vou querer que leia, 2 Coríntios 11, Ese sí lo quiero que lo lean. Segunda de Corintios 11. Capítulo. versículo 3. Segunda. Sim. Segunda 11. Segunda de Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Você está vendo o que Paulo está dizendo? ¿Sí ven lo que Pablo dice aquí? Ele estava preocupado Él estaba preocupado que assim como a serpente enganou a Eva, que así como la serpiente engañó a Eva, os irmãos fossem enganados também pela serpente. que los hermanos también fueran engañados por la serpiente E eles se apartassem da simplicidade que E é eles- devida a Cristo. se apartaran de esa simplicidad que es debida a Cristo. Quase você não ouve falar de Satanás ou diabo no Antigo Testamento, Usted casi no oye hablar de Satanás o el diablo en el Antiguo Testamento, mas ele sempre esteve aí presente. pero él siempre estuvo presente E ele é um mestre em criar situações y él es un maestro en crear situaciones para nos enganar para engañarnos e nós não percebemos que é ele. y nosotros no percibimos que es él. Você se lembra que ele se aproximou de Eva e não de Adão, Ustedes acuérdense que él se aproximó, se acercó a Eva, no a Adán, lá no jardim, lá no Éden. allá en el Edén. E ele fez uma pergunta. Y él le hizo una pregunta. É assim que Deus disse ¿Es así que dice Dios? que vocês não podem comer de todas as árvores? ¿Que ustedes no pueden comer de todos los árboles del huerto? Mas não foi isso que Deus falou. Pero no fue eso lo que Deus dijo falou, não, Dios. vocês podem comer de todas as árvores. Dios le dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles. O inimigo inverteu as coisas. El enemigo invirtió las Está cosas querendo levar ela a suspeitar da bondade de Deus. porque él quería llevarla a Eva a sospechar de la bondad de Dios. Ele colocou muitas árvores, muitos frutos no Éden. Dios puso muchos árboles y muchos frutos en el Edén. Como ele foi generoso. Dios fue muy generoso, Ele foi muito bom. muy bueno. Mas o inimigo está dizendo, não, ele falou para não comer nada. En cambio, el enemigo le está diciendo, uy, Dios te dijo que no comieras nada. É como se no pensamento está assim. Es como si en el pensamiento de Sim. Satanás estuviera así de esta manera. E ele está tentando colocar isso na cabeça de Eva. Y él está intentando poner esta idea en la cabeza de Eva. Vocês podem ver todas as árvores com frutos. Ustedes pueden ver todos los árboles con frutos. Veja, mas não toque. Mire, pero no coma. No Não toque. toque. No Toque, toque. mas não coma. Ah, toque, pero no lo coma. E se comer, vai morrer. Y si comes, vas a morir. Ou seja, Deus não é bom.
O sea, Dios no es bueno. Mas não foi isso que o Senhor fez. Pero no fue eso lo que hizo Dios. E é interessante que quando ele faz uma pergunta para Eva, Y es interesante que cuando el Satanás hace una pregunta a Eva, foi assim que Deus disse? le dijo, fue así que Dios dijo. Ele usa a palavra Elohim, Él usa la palabra Elohim, significando o Criador. que significa el creador. Mas quando você vê a relação de Deus com Adão e Eva no capítulo 2, Pero cuando tú ves la relación de Adán y Eva con Dios en el capítulo 2, as escrituras chamam Deus de Javé Elohim, las escrituras llaman a Dios no solo Elohim, sino Yahvé Elohim, que é Deus de aliança. que quiere decir Dios de alianza. No capítulo 1, Deus se revela como Criador, como Senhor da criação. En el capítulo 1, Dios se revela como creador, el Señor de la creación, E criou também os anjos. y también creó los ángeles. Mas quando se relaciona com o homem, Adão e Eva, Pero cuando se relaciona con el hombre, Adán y Eva, ele se revela como Yahvé Elohim. él se revela a sí mismo como Yahvé Elohim. Agora, Satanás é muito astuto. Ahora Satanás es muy astuto. Então ele diz para a mulher, Entonces Satanás le dijo a la mujer, foi assim que Elohim disse? fue así que Elohim dijo, Ele não pergunta, foi assim que Javé Elohim disse? o sea, él no le preguntó, ¿es así que Yahvé Elohim dijo? Ele anulou a palavra Yahvé, Él anuló la palabra porque Yahvé, ele não suporta Deus como Deus do amor ou Deus do pacto com os homens. porque él no soporta a Dios como el Dios de amor y Dios de pacto con los hombres. Lembra em Santiago disse, capítulo 2, 19, Recuerda lo que dice en Santiago, capítulo 2, 19. capítulo 2, 19, verso Você 19, crê que há um só Deus? que dice, ¿usted cree que hay un solo Dios? Você faz bem, Usted hace bien, mas os demônios também creem. pero los demonios también lo creen. Ou seja, Satanás crê que Deus existe, O sea, Satanás cree que Dios existe, mas ele não usa o termo Yahvé Elohim, pero él no usa ese término Yahvé Elohim, porque isso representa o Deus de aliança com o seu povo. porque eso representa a Dios como el Dios de la alianza con su pueblo. Então ele faz uma pergunta para Eva, Entonces Satanás hace una pregunta para Eva. foi assim que Elohim disse? Fue así que Elohim dijo, Mas não foi Eva que ouviu primeiramente a voz de Deus, pero no fue Eva la que oyó por primera vez la voz de Dios, foi Adão. fue Adán. E o que está acontecendo aqui? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eva foi conversar com um ser estranho, Eva fue a conversar con un ser e extraño ela se posiciona como se fosse a cabeça do casal. y ellas se posicionan como si fuera la cabeza del matrimonio. Parece que aqui está iniciando um movimento feminista, Parece que ahí inicia un movimiento feminista. direitos iguais. Los derechos iguales. Meu corpo, meus direitos. Mi cuerpo, mis derechos. Onde estava Adão nessa hora? ¿Dónde era que estaba Adán en ese Você momento? vê a negligência também de Adão. Usted también ve la negligencia de Adán. Como permite a mulher conversar com um ser estranho? ¿Cómo permite que la mujer converse con un ser extraño? Agora, temos um outro problema. Ahora tenemos otro problema. Eva foi precipitada em responder à serpente, Eva fue precipitada en responderle a la serpiente, porque ela adicionou coisas que Deus não falou. porque ella inclusive dijo cosas que Dios no había dicho, E tem um outro problema. adicionó. Y hubo otro problema. Ela repercutiu a maneira que a serpente chamou a Deus. Repercutiu eu falo para você fala para o outro. Ella repitió lo que la serpiente había dicho Foi acerca assim, de Dios. foi assim que Elohim disse? La serpiente dijo, Sí. ¿fue así que dijo Dios? Ela falou, não, Elohim falou assim. Y entonces ella dijo, no, Elohim dijo eso. Ou seja, ela também chamou Deus de Elohim, como O sea, a serpente chamou. Ahora ella habló a Dios, llamó a Dios Elohim, así como la serpiente Ela también lo não había llamado. respondeu, não. Yahvé Elohim falou assim. Ella no respondió corrigiendo, no, Yahvé Elohim dijo esto. Ela não repetiu o que o seu marido havia ouvido. Ella no repitió lo que había dicho Adán, Ela confiou mais na palavra da serpente do que na palavra de Deus. sino que confió más en la palabra de la serpiente que en la palabra de Dios. Agora, o inimigo muito sagaz Ahora el enemigo es muy sagaz levou a ela a duvidar da fidelidade de Deus. y la llevó a ella a dudar de la fidelidad de Dios. Ele falou que vai morrer, mas não é bem assim. Ay, él dijo que vamos a morir, pero
a morir, pero no es tanto así. Pode comer desse fruto. Ah, podemos comer de ese fruto. Na verdade, ele sabe que quando comer desse fruto proibido, La verdad es que eso lo dice el diablo. Él sabe que cuando ustedes coman de ese fruto os olhos de proibido, vocês vão ser abertos. sus ojos van a ser abiertos E vocês vão ser como Deus. y ustedes van a ser como Dios. E ele não quer que vocês sejam como Deus. Y él no quiere que ustedes sean como él. Ela era uma boa vendedora. Él- Satanás, a serpente era uma boa a la vendedora. serpiente era una buena vendedora. Sabe quando você entra num shopping, ¿Saben cuando ustedes entran en un local, aí no Negocio. centro comercial, en un centro comercial, e tá ali, 70% de desconto. y dice, ay, 70% de descuento? A maioria das mulheres fica, é hoje. La mayoría de las mujeres dicen, ay, wow. Quando eu ia no shopping com a minha esposa e 3 filhas, Cuando íbamos a la Ay, mi tienda Dios. con mi esposa y 3 hijas, eles vão olhando e repreendendo. yo voy mirando y reprendiendo, Porque o marketing, porque el marketing, ele cria uma necessidade que você não tem ellos crea una necesidad que usted no tiene para gastar um dinheiro que você não tem, para gastar un dinero que no tienes, para agradar um público que você não tem que agradar. para agradar un público que no tienes que agradar. E depois vem aquela tristeza. Y después viene aquella Ah, eu tristeza. não precisava comprar isso por impulso agora. No necesitaba comprar esto por impulso E agora eu tenho uma dívida. y ahora tengo una deuda. E aí temos muitos problemas. Y ahí tenemos muchos Então o problemas. inimigo era um marqueteiro muito bom. Entonces el enemigo era como un marketing muy bueno. Olha aquela árvore. Ay, mira ese árbol. Você não prestou atenção? ¿No viste? ¿No prestaste atención Super en ese desconto. árbol? Um super Es un desconto. gran descuento. Você vai ser como Deus. Pues tú vas a ser como Dios. E disse que pareceu bem a mulher. Y dijo que a la mujer le pareció bien. E ela foi lá e comeu. Y ella fue allá y comió de O que la... mais que ela fez? ¿Y qué más hizo ella? Usou o seu poder de sedução Usó su poder de e seducción levou o seu marido a pecar. y llevó a su esposo a pecar. Agora Paulo está dizendo, eu temo que como a serpente enganou a Eva, Y Pablo dice ahora, yo temo que como la serpiente engañó a Eva, os sentimentos de vocês sejam corrompidos sus pensamientos sean también corrompidos, e sus se aparte sentidos, da simplicidade que é em Cristo. y se aparten de la simplicidad que hay en Ele vai Cristo. fazer de tudo para trabalhar em nossa mente, Él va a hacer de todo para trabajar en nuestra em mente, en nossas nuestra mente, emoções, en nuestras emociones, para nos apartarmos da simplicidade. para de Cristo. apartarnos de la simplicidad de Cristo. Temos que ter muito cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Volto a falar, temos problemas? Ahora sí, Nós temos vuelvo a problemas, decir, nosotros tenemos mas temos problemas, que conhecer o Senhor no meio das crises, pero tenemos que conocer al Señor en medio de las crisis, aprender as lições aprender las e lecciones sermos vencedores. y ser vencedores. Porque se superarmos os problemas aqui, Porque si superamos los problemas aquí, vamos poder reinar com Cristo sobre os anjos e o mundo naquele dia. vamos a poder reinar con Cristo sobre el mundo y los ángeles en aquel día. Mais um versículo, Un versiculito más. 1 Coríntios 21, Primera, 1 Crônicas 21, Primera de Crónicas 21. versículo 1. Primera de Crónicas 21, 21. capítulo. Capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Sim. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Hiciese censo de Israel. Você está vendo? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Está viendo, aquí David era un hombre según el corazón de Dios. Quantos salmos maravilhosos. ¿Cuántos salmos maravillosos? Que homem maduro, Qué hombre tan maduro. mas o inimigo sabia do seu zelo. Pero el enemigo sabía de su celo. Agora, assim como ele quis tentar Jesus a transformar pedras em pães, Así como el enemigo quiso tentar a Jesús a transformar las piedras en ou seja, panes. usa o seu poder para gerar solução. O sea, le decía, usa tu poder para generar una solución. Agora, olha o que ele fez com Davi. Y fue eso lo que hizo con David. Ele inspirou Davi a contar o exército. Él inspiró a David a que contara al E ejército. por consequência disso, Y por consecuencia de eso, morreram cerca de 70.000 homens do exército de Davi. murieron cerca de 70,000 hombres del ejército. Que duro isso, não? Qué duro. Às vezes o inimigo nos empurra para fazer coisas. A veces el enemigo nos empuja y nos inspira a hacer cosas. São coisas boas, Puede ser cosas buenas, mas foram inspiradas por Satanás. pero son inspiradas por E Satanás. se ele inspirar, nós vamos ter uma tragédia muito grande. Entonces, si lo inspira Satanás, nosotros vamos a tener una tragedia muy grande. Poderíamos citar muitas passagens. Y podemos citar muchísimos pasajes. O inimigo está sempre por detrás trabalhando.
que el enemigo siempre está por detrás trabajando. Não temos tempo para isso. No tenemos tiempo para eso, Mas eu espero que essas palavras tenham impactado vocês. pero yo espero que estas palabras los hayan impactado a ustedes E a gente acorde de que estamos numa batalha. y que la gente despierte y sepamos que estamos en una batalla. Eu vou terminando. Voy terminando. 1 Tessalonicenses 2,18 Primera de Tesalonicenses 2:18. diz assim: Por isso quisemos ir até vocês, Dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, pode seguir. yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Você está vendo o que aconteceu? ¿Sí está viendo lo que pasó aquí? Paulo quis ir à igreja de Tessalônica, Pablo quería ir a Tesalónica, uma igreja nova. una iglesia nueva, Satanás barrou o caminho de Paulo. pero Satanás obstaculizó el camino a Pablo Para isolar a igreja de Tessalônica, para aislar la iglesia en Tesalónica, para poder enganar a igreja. para poder engañar a esa iglesia, Assim como ela enganou a Eva, así como él engañó a Eva, longe de Adão, seu cabeça. lejos de Adán, que era su cabeza. Como Paulo não pôde ir, Como Pablo no podía ir, no capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 5, verso 5, pode ler. dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Ele enviou Timóteo, Entonces él envió a Timoteo, porque ele sabia que o tentador queria destruir os porque irmãos. él sabía que el tentador quería destruir a los hermanos. Hoje, às vezes, acontece que uma igreja quer ficar sozinha, Hoy hay veces, pasa que las iglesias quieren quedar solas, resolver as coisas sozinha, resolver las cosas solitas, e não percebe essa batalha. y no perciben esta batalla. Sozinho, nós vamos mais longe. Perdão, sozinho nós vamos mais rápido. Nosotros decimos, solitos vamos más rápido, Mas junto nós vamos mais longe, pero juntos vamos más lejos, porque podemos nos guardar porque e nos podemos proteger uns aos outros. guardarnos y protegernos unos a otros. Temos muitas lições sobre isso. Tenemos muchas lecciones sobre esto. Eu vou, último versículo para voy a mostrar decir. como podemos nos guardar. El último versículo para mostrar cómo podemos guardarnos. Alguém disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, Alguien dice, sujetaos a Dios, resistir o diabo resistir al diablo, e ele fugirá de vós. y él huirá de vosotros. Você já leu esse versículo na Bíblia? ¿Ya leyeron ese versículo en la Biblia? Quem falou isso? ¿Quién dijo eso? El diablo. Vamos ler? Vamos a leer. Onde está? ¿Alguien recuerda dónde está? Cadê os homens? ¿Algunos hombres que sepan dónde está? Pode colar. Colar é quando você procura no lugar. Ah, pueden buscar. Verso 7 do capítulo 4. Está en el 4:7. Santiago 4:7. Podemos ler o 4, 6 e o 7, por Vamos favor. a leer desde el 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos a Dios, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Fugirá de vós. Huirá de vosotros. Está falando dos cristãos. Está hablando a los cristianos. Mas Deus resiste ao soberbo. Pero Dios resiste al E soberbio. como que ele resiste ao soberbo? ¿Y cómo Dios resiste al soberbio? Permitindo que o inimigo trabalhe por meio deles. Permitiendo que el enemigo trabaje por medio de ellos. Estão entendendo? A soberba atrai o inimigo. ¿Están entendiendo? La soberbia atrae al enemigo. Vários de vocês viram a saga, a película O Senhor dos Anéis. ¿Varios de ustedes vieron la película del Señor de los Anillos? Sim? ¿Sí? Alguns já viram? ¿Algunos ya lo vieron? E sobre os anãozinhos também? Os anãozinhos, os hobbits. ¿Los jóvenes también? Uma vez um rei daqueles anãos Ah, ya. Que si algunos ven, uno de los reyes de aquellos enanos, de los enanos de la saga, sim, os hobbits. Chegaram naquele castelo. Obrigado. Chegaram naquele castelo maravilhoso llegaron a aquel castillo maravilloso, e viram ali um tesouro espetacular. vieron un gran tesoro espectacular.
Mas quando o rei viu aquele tesouro, Pero cuando el rey vio aquel tesoro, ele teve ganância no seu coração. él tuvo esa, ¿cómo se dice? Como ganancia, como, ¿cómo se dice? Como avaricia. E Avaricia no também coração. um grande orgulho. Y también un gran orgullo. E despertou o dragão. Y despertó el dragón. Agora o dragão veio voando para destruir aquele povoado. Y ahora vino el dragón volando para destruir aquel poblado. É muito interessante essa cena, Es muy interesante esa escena, porque quando há orgulho no coração, porque cuando hay orgullo en el corazón, isso desperta o dragão eso despierta al dragón e ele vai vir para destruir, y él va a venir para destruir, usando aqueles que têm orgulho. usando a aquellos que tienen gran Que o orgullo. Senhor tenha misericórdia de Que el nós. Señor tenga misericordia de nosotros Possamos não ignorar as artimanhas do y inimigo. podamos no ignorar las artimañas del enemigo. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Possamos honrar a Jesus como nosso Senhor, Vamos a honrar al Señor Jesús como nuestro Señor, permanecendo fiel a Ele. permaneciendo fieles a Él. Fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fuimos llamados a la comunión de Jesucristo nuestro Señor. Mas Ele chamou pessoas fracas como nós. Pero Él llamó a personas débiles como nosotros. Temos problemas, Tenemos problemas, mas precisamos aprender com Ele como resolver os problemas. pero necesitamos aprender con Él a cómo resolver esos Como problemas. nos perdoar mutuamente Cómo perdonarnos mutuamente e permanecer unidos y permanecer unidos para que Ele seja glorificado. para que Él sea glorificado. Que Deus nos abençoe. El Señor nos bendiga.